Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Números, capítulo de número 12 e versículo de número 1, que diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel a mim e com toda a minha e em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus estava se levantando pela causa de Moisés. Deus estava ali somente observando a conversação contra a vida de Moisés. Quando Arão e Miriam, seus próprios irmãos, se levantaram a falar dele. Aí você vai ver aqui no versículo de número 2 diz: E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós? Ou seja, falou isso Arão e Miriam. E a Bíblia diz aqui: o Senhor o ouviu. Deus estava ouvindo toda a conversação contra a vida de Moisés. E tem pessoas que falam de você sem nem um pouquinho de respeito. Mesmo sabendo que você é de Deus. Mesmo sabendo que foi Deus quem chamou você, quem escolheu você. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. É melhor não falar do que levantar a língua contra aqueles que Deus assim escolheu. Se você não estiver entendendo alguma coisa de Deus na vida de alguém, se cale, até porque você não tem que entender nada na vida dos outros. Nós não temos que entender nada na vida de ninguém, na verdade. Tem coisa que na nossa própria vida a gente não entende, imagine, né, irmãos? Mas tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem ver o crescimento de outra pessoa. Tem gente que tá olhando pra você e tá te apontando. Tem gente que tá olhando pra você e falando aquilo que não sabe, vendo o teu crescimento e julgando. Aqui Arão e Miriam estavam querendo dizer que Moisés estava querendo ser melhor do que eles, melhor do que todo mundo. E não era isso. Deus havia escolhido Moisés. Eu quero que você entenda, quando Deus escolhe, Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Tem pessoas que questionam as escolhas de Deus, mas Deus, ele é lindo, ele é soberano, ele é santo, ele sabe o que faz. Então Deus não pede opinião alheia. E quando Deus escolheu você, ele não pediu opinião alheia. E talvez tenha algumas pessoas também que você está olhando e está vendo alguma prosperidade, algum crescimento, e você não consegue entender por que aquilo está acontecendo. Mas se tu não consegue entender, ou até mesmo porque alguém está na prova, se cale. Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó se levantaram e falaram coisas dele que não era verdade, irmãos. E depois Jó teve que orar por eles, porque Deus não se agradou nada das palavras dos amigos de Jó. Então cuidado quando você critica alguém. Até mesmo quem está na prova, porque tem gente também que olha pra você e te vê na prova e tá criticando. Só que eles pagaram um alto preço se não se arrependerem, pois é. Deus estava somente vendo as críticas dos amigos de Jó. Deus estava somente vendo também as críticas de Miriam e Arão. A Bíblia diz que Deus estava ouvindo. Deus ouve todas as coisas, Deus sonda corações. É melhor não falar do que falar do que é do Senhor. Se não entende, se cale. Porque Deus tem umas escolhas, irmãos, que realmente a gente não entende mesmo. Porque por falar em eloquência, em ser melhor de palavras, a gente sabe que Arão era melhor do que Moisés em palavras. Porque Arão era homem eloquente, segundo a Bíblia. Moisés não, Moisés era pesado de língua, segundo a Bíblia. O próprio Moisés disse isso. Mas Deus o havia escolhido. Então aqui nós observamos que as escolhas de Deus a gente não entende. Declare comigo: Deus me escolheu. E ninguém precisa entender isso. Deus me escolheu. E ninguém precisa entender isso. As pessoas têm que parar com essa mania de achar que tudo que Deus faz tem que ser pra gente entender. Irmãos, Deus é santo.
Ele é soberano e as coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Nem tudo a gente vai conseguir entender, por mais espiritual que a gente seja. Nem nós mesmos entendemos algumas coisas da nossa vida. Não tem coisa na tua vida que você não entende? Não tem coisa na tua vida que você às vezes dá um nó na cabeça e diz: eu não tô entendendo mais é nada, eu tô aqui obedecendo, mas sabe o que é? Sem entender? Pois é, eu passo por isso, você passa por isso, nós passamos por isso. E porque queremos entender o que acontece na vida dos outros? E porque queremos às vezes entender o porquê que Deus está fazendo na vida de outras pessoas? Deus não se agradou nada das conversações contra a vida de Moisés. E você sabe quem foi que defendeu Moisés? Não foi Moisés mesmo não, Moisés não foi comprar briga não. Mas a Bíblia diz que Deus falou. Moisés não precisou nem pedir justiça, olha só. Deus é tão santo, Deus é tão poderoso, e tem gente que Deus escolhe com tanto zelo, irmãos, que ai daquele que levante a língua para falar. Ô irmãos, é melhor a gente não tocar no que pertence a Deus. Moisés havia sido escolhido por Deus e com muito zelo. Não foi Moisés que havia pedido a Deus para ter aquilo ali, não. Só que os irmãos dele estavam agindo como se ele tivesse pedido a Deus e quisesse ser melhor do que os outros. Você vai observar que Arão e Miriam começaram a falar como se Moisés quisesse destaque, mas não foi. Você vai olhar desde o início. Ele tentou fugir daquilo, Moisés não queria aquela responsabilidade. Moisés não queria realmente estar ali à frente. Ele queria o anonimato, ele preferia uma vida mais pacata, mais mansa. Mas Deus o havia escolhido para um destaque. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Quando Deus escolhe alguém para um destaque, isso vai incomodar. Tem gente que vai ficar incomodada, tem gente que do próprio sangue vai falar. Só que deixa Arão e Miriam que Deus cuida, porque Deus está marcando encontro com gente de língua grande. Eu vou falar porque é de Deus. Gente que está falando que não sabe. Melhor ficar quieto, melhor ficar quieta. Não se preocupa se estão falando de você como falaram de Moisés. Porque enquanto eles estavam falando de Moisés, a Bíblia diz que Deus ouviu, ó. Deus ouviu, Deus estava só ouvindo. Aí depois Deus chama todo mundo para um particular. E é tempo que Deus vai começar a chamar gente de língua grande para um particular. Gente que fala demais e que toca nos projetos de Deus. Gente que fala do que não sabe. Deus vai começar a chamar para um particular. Porque a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa por alguns dias para entender que Deus é Deus. E tem pessoas que Deus vai ter que tocar mesmo para parar de falar de você. Arabasto decanta. Para respeitar o que Deus tem na tua vida. Que não respeite você, mas que respeite o Deus que habita em você. Porque você não é nada, a gente não é nada na face dessa terra não, irmãos. A gente é pó. Mas tem que respeitar o Deus que habita em você, o Deus que te chamou. Porque assim, não foi Moisés que havia se destacado, foi Deus que havia destacado Moisés. A diferença quando Deus quer destacar, entendeu, irmãos? A diferença é quando Deus escolhe. A diferença é quando Deus chama. Ramanchuí decanta rabacanta. A diferença. E através dessa palavra o Senhor está dizendo para você, há uma diferença, oh glória. Porque Deus resolveu te destacar. E quando o Senhor resolve te destacar, não há quem possa invalidar. E receba em nome de Jesus um destaque da parte de Deus e pode deixar. Quem estiver falando do que não sabe com a língua de serpente, com a língua grande, vai ter que pagar um alto preço. Porque Deus é justo. Deus vai chamar algumas pessoas para o particular e mostrar que Ele é Deus. Porque se não respeita você, tem que respeitar o Deus que habita em você. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.